Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal de educação da Unialphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e você está assistindo a série Explicando Educação. O tema de hoje, a educação na sociedade da cybercultura. No último dia 26 de setembro, o Banco do Brasil realizou um processo seletivo para o cargo de escriturário. E pelo menos 5 questões da prova foram relacionadas com as habilidades e competências do candidato ao cargo, com as tecnologias de informação e comunicação e com a habilidade de se comunicar nos ambientes virtuais. Ou seja, uma empresa grande como o Banco do Brasil está demonstrando para nós as exigências do mundo do trabalho nesse momento. E por causa disso, eu escolhi refletir com vocês sobre a diferença entre a forma como a escola está ainda insistindo na organização tradicional da sua sala de aula e, em contrapartida, as necessidades do mundo do trabalho, as necessidades de se conhecer, de aprender a lidar com as tecnologias de informação e comunicação e as ferramentas dessa tecnologia. Enfim, a sala de aula padrão, professor, aluno, lousa, giz, no intuito apenas expositivo, até utilizando algum tipo de ferramenta tecnológica, como um sistema de uma ferramenta laboratório de computadores, por exemplo, ou os refletores de imagens e vídeos, uma lousa digital, enfim. Mesmo utilizando essas tecnologias em sala de aula, mas no intuito apenas expositivo, torna o ensino muito desinteressante, muito sem, vamos dizer assim, estático. É um processo que ainda continua estático. E, nesse sentido, a utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, elas são realmente necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem, numa sala de aula, onde nós temos alunos que vivem na cultura da internet, na cybercultura, onde nós temos alunos que aprenderam a buscar respostas para suas dúvidas, a buscar o conhecimento na internet e que vivem dentro das redes de relacionamento, realmente está fadado a um fracasso, ou pelo menos a não ter um aluno participativo, um aluno que se identifica com a escola e com o mundo em que ele está vivendo. O professor continua sendo peça importante, a peça principal no processo de ensino-aprendizado. Não é verdade dizer ou pensar que os professores serão substituídos pelas tecnologias de informação e também não é verdade pensar que o ensino utilizando as ferramentas tecnológicas, utilizando os ambientes virtuais, que o ensino à distância seja prejudicial à formação de um sujeito pensante, de um sujeito que aprende a ter um senso crítico. Isso não é real. O professor continua sendo peça essencial e importante nesse processo de ensino-aprendizado. Porém, a escola serve à sociedade. A escola existe para ensinar os conhecimentos que foram produzidos pela humanidade ao longo do tempo e a utilização da tecnologia que é cotidiano. A cybercultura é o mundo da tecnologia.
Nós utilizamos o tempo todo, como eu estou fazendo agora nesse momento, para me comunicar com os alunos da Unialphaville ou com o público que esteja interessado, professores, alunos da área de educação, esteja interessado em refletir um pouco sobre essas coisas que estão hoje nos afligindo, que é responder à pergunta se é possível ensinar e aprender nos ambientes virtuais, utilizando as tecnologias de informação e comunicação. Portanto, nós temos já conhecimento por meio das ciências que fundamentam a pedagogia, como a neuropsicologia e a psicologia, respostas para como funciona o cérebro humano ou como nós funcionamos quando estamos no ambiente virtual, quando estamos aprendendo, estudando no ambiente virtual. Nós já temos pesquisas importantes sobre esse assunto. Então, isso é possível, sim, que nós, professores, tenhamos uma fundamentação, uma consistência quando nós organizamos a sala de aula atendendo às exigências do mundo contemporâneo. Hoje nós vemos as empresas tomar o lugar das escolas na formação dos seus funcionários, nessa questão da utilização das tecnologias de informação e comunicação. Haja vista o que o Banco do Brasil exigiu na sua prova última para a função de escriturário. Se a escola não está utilizando, não está ensinando os seus alunos, que serão os funcionários, os que irão para o mundo do trabalho, que irão atuar na sociedade, se a escola não ensina, as empresas começaram a buscar meios para fazê-lo. E isso não é interessante, porque quem sabe como funciona o processo de ensino-aprendizado somos nós, professores. Somos nós que temos que continuar dando o rumo, a direção para o processo, como deve acontecer o processo de ensino-aprendizado. Somos nós, profissionais da escola, que estudamos, que temos experiência de como ensinar para o aluno aprender. Mas se nós não nos adequarmos às necessidades do mundo contemporâneo, do mundo da cybercultura, se nós não providenciarmos uma formação para entendermos como funciona o aprendizado nesses ambientes, como as tecnologias podem ser utilizadas a nosso favor no processo de ensino-aprendizado, nós temos aí realmente um grande problema. Há uma resistência ainda de muitos segmentos dos meios acadêmicos nessa questão do processo de ensino-aprendizado por meio das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e do processo que acontece em ambientes virtuais. Há uma crença de que não é possível aprender corretamente, não é possível formar um ser pensante, não é possível aprender o aluno será levado por ideologias ou coisa parecida, enfim. Aí entra o professor. O professor continua sendo o mediador entre o aluno e o conhecimento e como ele deve formar a sua consciência crítica. Quantos de nós, professores, já tivemos a experiência de um aluno na nossa presença, na sala de aula presencial, e que ele não estava presente? Quantos de nós já tivemos a experiência de que os alunos podem estar muito distantes de nós, mesmo estando nos mesmos ambientes? Portanto, a argumentação de que a distância física impede que nós, professores, trabalhemos corretamente o processo de ensino-aprendizado, isso não tem consistência, porque
a própria ciência da educação, a psicologia, como eu disse anteriormente, já nos deu um conhecimento sobre o conceito de distância transacional. É possível, sim, ensinar e aprender em ambientes virtuais, tendo o professor o professor pode trabalhar a sua conexão, a sua amorosidade, a sua presença na vida do aluno, mesmo que ele não esteja no mesmo ambiente que o seu aluno. E as ferramentas tecnológicas, as TICs, nos possibilita isso. Na aula passada, no encontro passado aqui desse canal, nós falamos sobre o ensino híbrido. Aliás, eu convido todos vocês a assistirem a nossa reflexão da semana passada, quando eu apresentei modelos de organização de sala de aula que misturam o presencial com o remoto. São os modelos híbridos. Hibridismo é um outro conceito que está sendo utilizado inadequadamente. Enfim, nós temos um fato. Nós vivemos uma sociedade da cybercultura. Nossos alunos estão conectados o tempo todo. Vivem num mundo que as tecnologias de informação e comunicação atuam. Entender ou pensar que nós devemos nos manter afastados desse processo, de insistirmos em organizar a sala de aula da mesma forma que nós fizemos durante toda a nossa vida, é desligar completamente o nosso aluno da escola. Essa é uma constatação. A pandemia, a maior pandemia de todos os séculos, só escancarou essa necessidade do professor, da professora, se apropriar das tecnologias de informação e comunicação a seu favor. Nós podemos, sim, ensinar e aprender, utilizar os modelos que já existem do hibridismo para a organização da nossa sala de aula e tornarmos o nosso processo de ensino-aprendizado possível, colocando os nossos alunos em contato com as tecnologias de informação e comunicação desde pequenos, desde do ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior. Talvez nós tenhamos, eu vejo em todo esse contexto, duas questões que devem ser vencidas. Primeiro, a formação adequada do professor. Eu acredito que a resistência de muitos professores é exatamente porque ainda não sabem trabalhar com as tecnologias para a educação e não sabem a didática adequada para o ambiente virtual, que tentam repetir o que fazem no presencial nos ambientes virtuais. Realmente isso não é possível, isso não é adequado. Então, um item que nós devemos vencer é a formação adequada do professor para a didática adequada ao sistema híbrido, ao sistema de ambientes virtuais, conjugado com o sistema presencial. Uma outra questão, e para mim é a questão mais grave, a questão mais difícil de se resolver, é a acessibilidade da maioria dos alunos do ensino público à internet e às tecnologias de informação e comunicação. E isso é uma situação que a escola não pode resolver, apenas os gestores de políticas públicas. Mas uma coisa é certa e ninguém mais pode negar. A utilização das tecnologias de informação e comunicação e a formatação da sala de aula numa sociedade, numa escola que serve a uma sociedade
que está conectada, ela precisa ser adequada. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E os professores precisam procurar cursos de graduação e pós-graduação que o ajudem a entender como funciona esse processo. Porque, como eu disse anteriormente, a ciência da educação, a neuropsicologia, a psicologia já nos deram respostas consistentes, baseadas em pesquisas consistentes sobre o que acontece ou como acontece o aprendizado em ambientes virtuais. Eu penso que esse desafio é o maior que nós temos que vencer agora para adequarmos a escola que nós temos às exigências do mundo do trabalho e às exigências da sociedade contemporânea. Afinal de contas, como eu disse, a escola existe para servir a sociedade em que ela está inserida. Eu agradeço a todos a atenção. Esse foi o episódio do Explicando Educação desta semana e eu aguardo todos vocês na próxima semana para mais um assunto sobre educação. Até lá, então!